Então, queria me apresentar. Meu nome é Ivan Silva, fui convidado pelo professor Oswaldo Nascimento para ministrar as aulas da disciplina de Bioestatística para a pós-graduação em Neurologia e Neurociências da UF. A proposta, né, do curso é a gente fazer, são aulas online, até porque vários alunos tinham me passado que não poderiam, né, conseguir vir nas datas pré-estabelecidas, e até para a gente conseguir atingir o maior número possível de pessoas, a gente resolveu fazer online e com um trabalho ao final do curso. As aulas a gente vai, no decorrer dos próximos 1, 2 meses, vão sendo liberadas online, vocês vão assistindo e depois a gente combina ao final do curso como vai ser a entrega do trabalho. Bom, então essa primeira aula vai ser uma aula introdutória, né, que a gente vai falar muito principalmente do planejamento do projeto, que é a parte mais importante do que a gente chegar ao final do projeto e tentar inventar alguma mágica estatística para justificar os nossos achados. Então, antes de tudo, qual a importância da estatística na medicina? A gente pega, por exemplo, esse exemplo desse artigo, né, do Archives of Surgery de 2000, que mostra, ele cita várias vezes, né, por exemplo, fala de morbidade, mortalidade, fala de taxas de AVC, de taxas de mortalidade, tempo de permanência, custo total. Então, assim, a gente vê que mesmo num abstract, uma coisa pequena, a estatística, mesmo que só descritiva, ela está extremamente presente. E a gente vai ver não só na literatura médica, né, na própria mídia hoje em dia. Você vê, por exemplo, esse artigo da CNN falando, né, de obesidade em crianças, né, nos Estados Unidos, citando porcentagens. Então, assim, a estatística, às vezes a gente não se toca, mas ela está muito mais presente na nossa vida do que a gente imagina. O que é importante agora nessa introdução? Existe um conceito que a gente tem que saber muito bem na cabeça, que chama torturando os números. Teoricamente, a gente pode achar qualquer coisa com análise estatística. Tem uma brincadeira muito antiga que diz que você pegar um corpo, né, um defunto, e botar a cabeça dele na geladeira e os pés no forno, a temperatura no final vai ser a média entre as duas. Embora, né, nas extremidades a gente vai ter temperaturas completamente díspares. Então, assim, não adianta a gente pegar, fazer uma pergunta qualquer e achar, olha, teve um P que foi significativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que isso tenha algum significado clínico? A gente pode fazer né, uma coisa translacional e dizer qual a aplicabilidade clínica disso. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente alguns métodos mais avançados de estatística, como a gente vai ver com regressão logística, que às vezes a gente acha resultados que sim, você vai até surpreendente. Existe até umas brincadeiras, vocês vão ver alguns artigos meio fora do usual, até aquele livro do Freakonomics, né, que vai dizer, olha, o aborto está relacionado à diminuição de violência, ou quem toma mais sorvete de chocolate tem mais câncer de cólon. Às vezes você pode tentar, né, fazer associações às vezes espúrias e o PC é significativo. Agora, isso tem uma correlação clínica, uma correlação do dia a dia? Isso é muito questionável. E aí entra um outro conceito, cuidado com o data fishing, né? Ou seja, você não ficar tentando pescar, ou seja, a pessoa que às vezes terminou o projeto, não sabe exatamente o que está procurando e começa a fazer vários testes estatísticos para ver se alguma coisa vem positivo e aí tentar usar esse positivo como se fosse, né, a hipótese inicial, né, o objetivo principal do trabalho. Ou seja, não, é informação boa, é informação positiva ou negativa, não importa. Você pode fazer um trabalho enorme. Isso no final, sim, os números foram negativos, o P não foi significativo. Você está trazendo informação para a ciência, de repente isso agregado a trabalhos futuros, vão mostrar que sim, de repente a sua hipótese nula realmente era a hipótese correta, né? Então, não, a gente não tem que ficar sempre procurando um P significativo para dizer que o nosso trabalho de mestrado ou doutorado foi bom. Outra coisa também é um conceito muito estudado hoje em dia, que é o valor P. A gente sempre pegou desde a faculdade, o valor P, principalmente abaixo de 0,05. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar sobre isso, o porquê que a gente escolhe o 0,05 como, né, o cutoff de valor, mas que existem muitos pesquisadores hoje em dia e muitos jornais médicos hoje em dia que dão muito mais ênfase no intervalo de confiança do que no valor P. Vou dar um exemplo, por exemplo. Se eu tenho um intervalo de confiança que vai de 1,5
até 60,7, por exemplo, num risco de AVC. Ou o intervalo de confiança, que vai de 1,1 a 2,5, da mesma forma avaliando o risco de AVC numa população. E ambos têm um P menor que 0,05, ou seja, ambos a gente está considerando que realmente é uma exposição, um risco. Em qual das duas situações eu posso dizer que os meus dados realmente refletem, né, um risco, né, real para a população? É no segundo caso, né? Quanto menos extremo o seu intervalo de confiança, melhor, independente do valor P. Porque quando você começa a ter intervalos de confiança, que são 2, 3 vezes, né, a distância entre o valor inicial e o valor final, provavelmente você está lidando com um achado que pode, se repetido em outra população, não ser verdadeiro, ou seja, é um achado muito extremo. E quando, ao contrário, a gente tem intervalos de confiança muito curtinhos, é um achado muito forte, é um achado que muito provavelmente se replica em outras populações. E você vê que ambos teriam um P menor que 0,05, ou seja, o que significa o P? Outra coisa também, a gente não precisa do P para dizer se algum achado a gente pode, né, excluir hipótese nula ou não. Se eu tenho um intervalo de confiança em que o valor menor dele cruza, né, a barreira do 1, ou seja, vai para 0,9, 0,8 ou números negativos, né, dependendo do valor de referência que você está usando, isso para mim já me diz que o P não é significativo. Ou seja, se você tem um intervalo de confiança que cruza o 1, ou seja, vou dar o valor absoluto 1, não preciso fazer valor P nenhum para dizer que, né, esse achado que a hipótese nula realmente se aplica. Outra coisa é o uso errado de métodos estatísticos, né? Como a gente vai ver mais adiante, é, os métodos estatísticos, né, que a gente escolhe, eles não são a prova de mau uso, né? Ou seja, ele vê sim, você pode pegar, aplicar por um uso errado, ou seja, uma amostra, por exemplo, que não seja distribuição normal, ou uma amostra ordinal e que você aplica como se fosse uma amostra contínua, e no final sim, vai chegar lá, o computador te dá um resultado, olha, um P menor que 0,05. E você acha, poxa, deu verdadeiro. Quando na verdade não. Na verdade você está achando um resultado errado, partindo de uma premissa errada. Um exemplo muito importante que existe hoje em dia, que se discute muito, é a relação da regressão logística. Vocês vão ver vários trabalhos falando que a regressão logística para corrigir os fatores de risco para determinada doença. A regressão logística tem que ser utilizada em situações que não sejam tempo dependentes, ou seja, que você está vendo, por exemplo, um estudo caso-controle, né, que você está falando uma razão de chance. Quando você tem uma coisa tempo dependente, você está falando de risco, ou seja, uma coisa que começa num ponto, o paciente é observado durante um determinado tempo, isso está errado usar a regressão logística. Mas muitos trabalhos são aceitos em revistas usando isso. Mas um exemplo, né, do que a gente pode, às vezes, derivar um dado errado e confiar naquilo, né? E aí entra a questão do semi do último artigo. O que as pessoas costumam fazer? A maior parte das pessoas não leem toda a parte de métodos e principalmente a parte estatística do artigo. Elas só leem no final do habeas traz a conclusão. Olha, propanolol diminui o risco cardiovascular, por exemplo, do paciente hipertenso. Um grande exemplo disso foi um artigo que depois foi retratado, né, um que saiu há anos atrás e que mostrava que beta-bloqueador diminuía risco de mortalidade durante cirurgias em geral e que se criou até um grande né, uma celeuma na época e que todo anestesista queria passar beta-bloqueador para todo mundo e que depois mostrou que na verdade os dados foram tratados de forma errada e existia até uma suspeita de fraude na época e o artigo foi retratado e durante muito tempo as pessoas utilizaram isso na prática clínica. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, essa questão do semi no último artigo. O que é importante do planejamento? É principalmente a gente planejar a parte estatística desde o início, né? Não tentar corrigir no decorrer do trabalho. Por quê? A pior coisa que tem é você fazer um trabalho enorme, coleta dados inúmeros durante um tempo enorme do seu mestrado ou doutorado, para chegar no final e o estatístico falar: ih, olha, isso aqui era melhor a gente ter coletado de outra forma, isso aqui vai ser difícil a gente conseguir usar, comparar no método estatístico, porque isso aqui a gente está falando de ordinal e a outra é uma contínua e de distribuições diferentes ou coisas que sejam tempo dependentes, a gente não coletou
o tempo. Então, assim, o ideal, né, eu acho que a grande importância dessa primeira aula é, antes de começar a coletar os dados, é ter muito bem amarrado o seu planejamento estatístico. Saber exatamente, bom, eu estou procurando responder tal e tal coisa. Minha hipótese nula é tal, meu objetivo principal é tal. Como é que é a melhor forma de eu fazer isso de uma forma limpa, com estatística, sem me enganar, sem entrar em alguma armadilha? O principal é sentar com alguém que entenda, né, e que seja da sua confiança, para você já desenhar o seu projeto pensando nisso. Algumas vezes a gente participa de banca de apresentação de projeto, né, de mestrado, doutorado, e várias coisas a pessoa às vezes quer abraçar o mundo, quer coletar trilhões de dados, e dados que às vezes não são compiláveis, dados que não são comparáveis, e que vão dar um trabalho enorme para a pessoa, e no final às vezes você não tem muito o que fazer. E corrigir no final é muito pior do que tomar um rumo correto no início. É principalmente como a gente está falando, é avaliar que desfechos, que medidas que a gente está vendo logo no início, e que sejam facilmente lidáveis, né, em termos estatísticos, né, se são, principalmente usar o que a gente sugere muito, usar cutoffs. Não adianta eu pegar, olha, eu vou pegar o índice glicêmico de vários pacientes ou a pressão sistólica de vários e ter 200, 300 medidas. E o que eu vou fazer com aquilo no final? De repente é mais fácil criar um cutoff. Olha, eu quero acima de tanto, eu vou dizer que é alterado, abaixo de tanto, eu vou dizer que não é. Que isso facilita muito a análise estatística no final. Você criar um cutoff logo no início do seu trabalho, isso facilita muito. Uso de binários, né? Quando a gente trabalha com regressão logística, ou quando a gente trabalha também com métodos não paramétricos, né? E proporções, às vezes o valor binário é melhor. Tem a doença ou não tem, morreu ou não morreu. Isso facilita demais na hora que você, em vez de você qualificar em 3 4 desfechos, né? Você tentar botar em um sim ou não, né? O desfecho principal, isso facilita muito, né? Do que, principalmente se você tiver, como eu falei, você escolhe 2, 3, 4 opções de desfecho e que elas às vezes nem tem correlação entre elas de proporcionalidade. Isso depois é um desafio estatístico no final para tentar associar isso ou correlacionar isso. E principalmente como ele falou, excesso de dados, né? Ter um planejamento muito bom para no final não ter que lidar com excesso de dados, dados às vezes fúteis e que vão trazer mais trabalho e frustração ao final do projeto. Então essa é a importância de ter isso bem desenhado logo no início do que sofrer no final. Bom, agora vamos falar em relação ao planejamento em outros detalhes, no desenho do estudo, na coleta dos dados, no que a estatística se aplica nisso, né? Análise dos dados, a apresentação desses seus dados, tanto seja na apresentação de projeto ou até na defesa depois do seu projeto, como interpretar e se você só vai considerar no final na estatística, né, para apagar o incêndio ou se você vai fazer algum cálculo, né, dessa. É, o que é um ponto importante falar agora? É a dificuldade, às vezes, quando você vai lidar com estatístico em comparação com um médico experiente em bioestatística. Por que eu falo isso? Não que vocês tenham que se especializar em bioestatística, eu acho que tem pessoas que têm um gosto pessoal nisso, tem outras que não. Mas você pega isso de vários colegas que trabalharam com bioestatístico, que seja um matemático, né? Eles têm uma dificuldade imensa, às vezes, de compreender onde você quer chegar em termos de seu objetivo principal. Se for uma coisa muito estritamente médica, olha, fala, tô querendo comparar determinada medida de pressão ou determinado desfecho clínico. O estatístico, às vezes, ele tem uma dificuldade muito grande em relação a isso. Às vezes, quando ele vai montar uma regressão logística, o que seriam os fatores de risco importantes, o que... Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla que é importante o médico, né, no seu mestrado, doutorado, ter uma noção boa de estatística, até mesmo que ele não vá fazer a análise final, o cálculo final, mas para pelo menos ele conseguir guiar o estatístico, porque senão o estatístico ele lida com números, ele não tem ideia qual a importância clínica que você está fazendo, qual o translacional que você vai trazer daquilo. Então ele pode fazer comparações as mais espúrias possíveis, né, com seus números, porque para ele aquilo não faz muito sentido, né? Então por isso que a importância de quem gostar da matéria, de se aprofundar um pouco mais, que isso pode ajudar muito durante o seu projeto.
É. Bom, então quanto ao planejamento, né, ao desenho de estudo, tem algumas questões essenciais. Primeiro, quantos grupos você vai ter no seu estudo? Né? Isso é muito importante. Você vai usar uma determinada população, um subgrupo dessa população, porque isso vai impactar o método estatístico que você vai utilizar. Você vai comparar múltiplos grupos, por exemplo. Geralmente a gente compara dois grupos, mas às vezes você pode comparar três, quatro grupos. Vai ter que escolher medidas de variância, por exemplo, o teste do ANOVA para fazer isso. Então, são coisas que desde o início você tem que saber quantos grupos você vai comparar para ver se aquilo é estatisticamente factível ou não. O tamanho da amostra, né? Que às vezes a gente vê muito em defesa de apresentação de projeto. Falar, não, olha, eu vou coletar 150 pacientes. Tá, mas isso é baseado em quê? Isso é uma amostra de conveniência? Amostra de conveniência nunca é o ideal, deixar isso bem claro. Por quê? Porque tudo depende da magnitude de efeito. O que é magnitude de efeito? É o quão diferente é aquele fator de risco, aquela situação entre um grupo e outro, qual a probabilidade que você vai ver essa diferença dependendo do tamanho da sua amostra. Por exemplo, se você tem um determinado fator de risco, vamos dizer hipertensão, que aumenta em 1% a sua chance de ter um AVC em comparado com a pessoa que não tem hipertensão. E você está fazendo um trabalho para avaliar uma medicação que vai diminuir a pressão e ver se vai diminuir o risco de AVC, né, entre paciente hipertenso, né, comparado com a população não hipertensa, ou com uma população recebendo placebo, por exemplo. Se você está falando uma magnitude de efeito, ou seja, uma diferença, né, do muito pequena em relação ao peso, né, desse fator de risco, você provavelmente vai precisar de uma população enorme, 3.000, 4.000 pacientes, por exemplo. Já se for uma coisa em que a diferença é muito grande, por exemplo, você fazer antibiótico na sepsia ou não, é quase que assim, a mortalidade é absurdamente maior no paciente séptico sem antibiótico comparado com esse antibiótico. Então, provavelmente com um pequeno grupo, vezes de 50 a 100 pessoas, você consegue testar a sua hipótese principal. Então isso tem que ser, e existem diversas fórmulas, né, para cálculo de amostra, dependendo do tipo de amostra que você vai utilizar, dependendo do estudo que você vai fazer, ou seja, né, existem mais de 100 tipos de cálculos para tamanho de amostra, vai tudo depender disso. Você vai fazer um estudo caso-controle, você vai fazer um estudo, uma coorte prospectiva, você vai fazer um estudo duplo cego. Então, cada tipo de estudo, dependendo da amostra que você use, dependendo até do tipo de dado que você vai coletar, existe uma forma de ver o tamanho da sua amostra. Né? E, obviamente, o tamanho da sua amostra a gente vai falar mais à frente, leve em consideração o poder que você vai querer para detecção, para negar a hipótese nula, é, vai depender também da magnitude de efeito, ou seja, como é que quando a gente fala magnitude de efeito é o quê? Principalmente de literatura prévia. A gente utilizou muito pegando, olha, previamente alguma outra corte prévia, tantos por cento das pessoas tinham determinada doença. Então assim, isso dá pra gente uma noção já da magnitude de efeitos, da diferença entre os grupos de estudos prévios, a gente usa isso para pesar na hora de fazer o cálculo de tamanho de amostra. Outra coisa é a seleção de pacientes, né? Você vai randomizar os seus pacientes, principalmente se você estiver fazendo um estudo de intervenção, a randomização é essencial, até para evitar, né, um erro de viés, né, principalmente o viés de seleção. Ou você pode, hoje em dia, fazendo muito o que chama dos estudos de cluster, né, que você randomiza, mas randomiza já em grupos, né, dependendo se são em hospitais diferentes, se são populações diferentes, isso é uma opção também. O que a gente vê muitas vezes no projeto é a pessoa falar, olha, quem vai chegando, né, vai entrando no projeto. Isso é ruim, né? Se você estiver fazendo um estudo, só uma coorte observacional, tudo bem. Agora, num estudo em que você está testando uma intervenção, é essencial você ter uma randomização, porque com a randomização você diminui muito a sua chance de viés, né? E como a gente vai ver mais à frente, a gente vai analisar, né, os erros tipo 1, erros tipo 2 né, do seu estudo. O viés atrapalha muito isso, ou seja, se você realmente está negando a hipótese nula de uma forma errônea, né, ou você está rejeitando, né, ela de uma forma correta, isso tudo vai depender muito do como é feito a metodologia do seu estudo. Principalmente a randomização tem um peso muito grande nisso. Bom, quando você vai fazer o seu planejamento, o que
que é o principal, né, quando a gente começa a pensar no projeto? São os objetivos principais. E o objetivo principal, obviamente, leva a uma hipótese nula, tá? O que é a hipótese nula? É o que você vai tentar mostrar com a sua metodologia, com a sua análise estatística, de que, por exemplo, você vai dizer, como você começa dizendo que a aspirina não ajuda na prevenção do AVC, tá? Essa é a sua hipótese nula. E a partir daí você parte do pressuposto em que ela não, né, que determinada intervenção não funciona. A partir daí você vai fazer toda a sua metodologia, né, vai calcular o seu tamanho de amostra, sua magnitude de efeito, vai fazer tudo direitinho para no final fazer a sua análise estatística. E se você mostra, por exemplo, né, um P significativo, esse P significativo ele aponta para que você rejeitou a hipótese nula, que é, né, ou seja, o seu objetivo principal tem que englobar a hipótese nula. Ou seja, seu objetivo principal você pode falar, olha, avaliar a aspirina como, né, uma medicação de prevenção no AVC. Qual é a sua hipótese nula? A aspirina não previne AVC. Geralmente o objetivo principal é um objetivo muito forte, que é o que basicamente vai dar o nome ao seu projeto, né, invariavelmente. E você às vezes pode derivar objetivos secundários. Bom, então você pega um estudo, como a gente falou, em que você vai avaliar a aspirina como uma prevenção secundária de AVC ou uma prevenção primária, né? E você pode ter objetivos secundários. Você avaliar outras hipóteses menores, né, dentro do seu estudo. É claro que o seu tamanho de amostra vai ser calculado para o seu objetivo principal. Por isso que os outros objetivos são objetivos secundários. Eles têm uma força estatística menor, têm uma força, né, de poder negar uma hipótese nula menor. Por isso que, né, eles são vistos de objetivos. Ou seja, se eles forem negados, né, ou na verdade se eles não se mostrarem estatisticamente significativos, não quer dizer grande coisa, mas eles entram dentro do seu planejamento. Os objetivos secundários têm que estar bem definidos logo no início do estudo, porque senão às vezes acontece aquela história de você ter um objetivo principal e aí depois você acha outros resultados durante o estudo e diz, olha, numa análise pós-hoc a gente achou também uma tendência, um sinal de que determinada coisa é também, né, importante. Então, se você pensa em fazer uma análise pós-hoc depois, até uma análise subgrupo, é interessante que você já saiba isso desde o início do estudo. Por quê? Porque isso ajuda já na sua coleta de dados para, né, ser mais robusta, para você não ter depois perda de dados, ou não ter que ficar vendo. Que a pior coisa que tem é correr atrás de dados de forma retrospectiva. Isso a gente vê muitas vezes as pessoas falarem, eu quero ver como ficaram os pacientes que sobreviveram ao AVC, eu vou tentar calcular a escala modificada de Rankin, por exemplo, que é uma escala, né, de funcionalidade. O certo, na verdade, é você entrevistar o familiar ou o paciente e ver, olha, ele é capaz de fazer determinada coisa, ele é capaz de tal, ele é capaz de trabalhar, ele é capaz de escovar os dentes, é capaz de comer. E o que acaba acontecendo? As pessoas, como eu te falei, quando vão ver retrospectivamente, elas vão correr atrás do prontuário e ver no prontuário, o que esse cara era capaz de fazer, não era? E isso é horrível, né? Qualquer coisa que a gente faça de forma retrospectiva, a não ser que seja uma coisa muito bem definida, um resultado de exame laboratorial que esteja guardado, né, armazenado online, que você não tenha como ter perda de dados, tudo bem. Agora, no geral, desfecho clínico, né, ou desfecho funcional, é muito complicado ver de forma retrospectiva. Por isso que a gente sempre fala, essa análise de subgrupos, objetivos secundários, tem que estar muito bem definido no início, para a gente não perder a oportunidade de ver isso de uma forma apropriada desde o início do projeto. E principalmente, assim, se a gente está fazendo uma intervenção, para você está fazendo o seu estudo é determinada técnica cirúrgica para drenagem do hematoma subdural. Você pode, assim, então o objetivo principal sim é comparar essa técnica com a técnica convencional e ver o desfecho funcional em 3 meses ou de recorrência do hematoma subdural. Você pode ter análise de subgrupos. Você vê, olha, se na população acima de 65, abaixo de 65 você vê diferença. Em populações em que o subdural tinha mais de 2 centímetros de espessura, por exemplo, fazer alguma diferença ou não, se esse paciente usava aspirina previamente ou não. Mas isso é legal, as análises de subgrupos já estarem definidas ao início do projeto, porque você vê quantas coisas teriam que depois ver de forma retrospectiva. Qual a idade do paciente? Usava
antiagregante ou não, rever a imagem, ver o tamanho do hematoma subdural. Então, são coisas que, se feitas desde o início, você não tem perda de dados, que é um dos grandes problemas, né, em trabalhos hoje em dia, mesmo os trabalhos mais com maior funding, né, que sejam publicados em revistas de grande impacto, vários deles têm que lidar com a questão da perda, com a perda de dados, ou perda de paciente que não deu segmento, ou perda, né, da pessoa, do coordenador de pesquisa que não conseguiu determinado dado. Então, esse é um dos grandes fantasmas, é um dos grandes medos, né, dos pesquisadores. Então, quando a gente puder minimizar ao máximo possível, é claro que existem formas de você corrigir depois perda de dados, mas são formas meio artificiais e que geralmente atrapalham um pouco a sua inferência estatística. Então, o ideal é já se armar de tal forma que você minimize a sua perda de dados durante o seu projeto. Bom, falando da coleta de dados. Primeira coisa, onde estocar dados? É, uma das piores coisas que a gente tem, às vezes, é botar no papel. Por quê? O papel a gente perde, o papel a gente tem um trabalho enorme ao final do projeto de passar esses dados, seja para o Excel ou para qualquer planilha, né, de estatística que você vai utilizar. Existe uma questão muito grande de segurança, ou seja, quando você tem dados dos pacientes, né, você é responsável pela confidencialidade desses pacientes, né? Tanto que existem regulamentos hoje em dia, regulações, desculpa, tanto internamente nas universidades quanto do próprio governo federal, em relação à confidencialidade, você usar dados despersonalizados, ou seja, não ter para a pessoa que, por exemplo, você perdeu o seu laptop na rua, alguém abrir e não saber ligar aqueles dados até determinado paciente, porque isso é uma quebra de confidencialidade. Então existem formas de você fazer isso mais seguras, existem você guardar isso em nuvem, né, na internet, ou usando, por exemplo, o Google Drive, ou então quem tem acesso para a ferramenta Redcap, né, que é uma ferramenta online que tanto ela te oferece você usando, né, como se você tem um questionário online, você mesmo vai preenchendo à medida que você vê os pacientes para não perder essa coisa dos dados, né, e ela também estoca de forma encriptada, né, criptografada, para justamente segurança dos pacientes, que isso é um grande problema hoje em dia, essa questão de segurança da informação. É, obviamente, uma coleta de dado bem feito facilita a própria coleta. Se você já tem um questionário estruturado, se tem uma ferramenta online já estruturada, facilita muito a coleta, principalmente se você está coletando vários dados de vários pacientes. E principalmente facilita a análise, porque ao final, quando você for pegar toda essa massa de dados, é também um terror estatístico você ter que pegar várias coisas de papéis diferentes em que uma pessoa pode ter esquecido de anotar determinado valor. Então isso é importante determinar muito bem as ferramentas de coleta de dados desde o início. Como a gente falou lá atrás, no início da aula, quanto mais a gente criar cutoffs e binarizar, ou seja, em botar sim e não, desfecho positivo ou desfecho negativo, e isso facilita muito depois a sua interpretação dos dados, a manipulação dos dados. Porque imagina se a gente tem ao mesmo tempo medidas que são contínuas de distribuição normal, contínuas de distribuição não paramétrica, ou seja, sem distribuição normal, tem de distribuição ordinal, gaussiana, polinômica. Isso é um problema sério depois, quando você tenta correlacionar ou associar essas medidas. Então é importante já desde o início você tentar facilitar o máximo possível o trabalho, né, que vai ser feito mais à frente da análise estatística. Conhecer bem a literatura, né? O que a gente às vezes não adianta a gente sair coletando vários dados e mais dados, sendo que várias vezes a literatura já dá pra gente, né? Um grande exemplo disso é para algumas pessoas, provavelmente neurologistas vão conhecer o chão do SCORE ICH, né? O score de hemorragia intraparenquimatosa cerebral, né? Primária. Obviamente que o trabalho mais conhecido é esse do score, né, em que o autor pegou e ele botou um valor para cada score e você com isso tentava predizer a mortalidade dos pacientes. O que é importante ver é que ele não tirou ao acaso esses fatores de risco. Ele pegou, né, toda uma literatura que dizia que, por exemplo, sangramento intraventricular aumentava a mortalidade, paciente idoso tinha uma mortalidade maior, paciente chegava
com exame neurológico pior no hospital, ou que tinha hematoma infratentorial. Então, assim, ele pegou isso tudo e, obviamente, usou, criou um score, teve um trabalho enorme, mas você vê que ele usou a literatura prévia para fortalecer o trabalho dele. É o que a gente fala. Toda informação é informação boa, ou seja, muito provavelmente, às vezes, o trabalho de vocês de mestrado, doutorado, pode ser uma pecinha num quebra-cabeça de alguém que faz um trabalho maior daqui a 10, 20 anos. Então, isso que, mesmo que, como a gente brinca, se seu P no final for significativo ou não, você está criando informação para a ciência. Alguém no futuro pode pegar isso e utilizar num trabalho maior, ou seja, olha, né, como é que é super importante. Um exemplo disso é, por exemplo, um trabalho que eu participei com o Dr. Gabriel de Freitas, que era num paciente com um tumor cardíaco, um mixomatrial que foi trombolizado, virou um relato de caso. A gente viu um relato de caso, reviu uma literatura, publicamos. E obviamente, como é tão incomum você ter, né, um paciente trombolizado por conta, né, de um tumor cardíaco, quando foram fazer, né, um adendo ao guideline novo da American Heart de trombólise, eles pegaram os relatos de caso, inclusive o nosso. Então, você vê um relato, uma coisa que surgiu como uma coisa simples e que a gente não tinha grandes intenções científicas, passou a ser uma referência num guideline 5, 6 anos depois. Por isso que eu estou dizendo que informação é sempre informação boa, independente, né, do que a gente considere naquele momento. E o que a gente sempre defende, isso eu sempre falo em todo, né, quando sugiro, tanto quando a pessoa está fazendo o início do projeto de mestrado e doutorado, faz uma revisão da literatura. Claro que o ideal é você fazer uma revisão sistemática e procurar toda e qualquer informação que exista sobre aquele determinado assunto em que você quer se aprofundar, até para saber primeiro se é o original que você está querendo, né, fazer, porque isso é uma exigência do doutorado. Então não adianta você querer mostrar que determinada coisa é um fator de risco para determinada doença se alguém já mostrou isso 10 anos antes. A originalidade acabou ali. Segunda coisa, isso te fortalece em várias coisas no seu projeto. Você vai saber a sua magnitude de efeito, como a gente falou, para o cálculo da amostra. Isso é um ponto. Você vai saber se é original ou não. Você pode ver os trabalhos anteriores e ver as fraquezas deles. E a partir daí construir o seu projeto para suprir essas fraquezas que ocorreram antes. Ou seja, você está trazendo mais informação para a literatura. Para embasar a sua introdução e a sua discussão da sua monografia ou da sua tese. Então, assim, é muito importante começar com uma revisão da literatura, uma revisão bem estruturada, usando, né, escolhendo as bases de dados todas direitinho. Então, às vezes a gente pode achar que a nossa ideia é genial, mas a gente tem que ver se as pessoas também já pensaram nisso antes ou o que existe até para embasar essa sua ideia, né? E é super importante isso. Como eu tinha citado antes, né, é muito importante conhecer o tipo de dados que a gente vai utilizar, uma distribuição contínua, uma distribuição intervalar, ordinal, categórica, se são dados tempo dependentes, quando a gente está falando de mortalidade ou sobrevida, são dados tempo dependentes. Não adianta a gente dizer, olha, eu tratei 5 pacientes com AVC e durante 3 meses 2 morreram. Tá, mas importa muito se um morreu uma semana depois ou se o outro morreu 3 meses depois. Então, qualquer coisa que você vai lidar com mortalidade, sobrevida, sobrevivência, você tem que trabalhar muito bem a questão do tempo, né? Isso aí depois a gente vai falar mais à frente, né? De medidas tempo dependentes. Então, não é só dizer morreu ou não morreu, não. Você tem que ter a quantificação do tempo também. E obviamente ver o tipo de distribuição desses dados, porque isso vai impactar em muito qual o tipo de análise estatística você vai fazer, uma distribuição normal, uma distribuição logarítmica, principalmente quando você tem, né, em números exponencialmente diferentes, distribuição gaussiana, isso tudo tem um impacto muito grande no método estatístico que você vai utilizar e isso tem que estar muito bem definido no início do seu projeto. Perdão. Pronto, então vamos falar agora da apresentação dos dados. O que é muito importante da apresentação dos dados? É você escolher os dados mais relevantes. Né? Você, por exemplo, não adianta você ter mais de 100 tipos de medidas diferentes de vários pacientes, sendo que você tem que se ater muito ao objetivo principal. O que você queria provar com aquilo? Era uma corte observacional sobre o fator de risco? Era um estudo de intervenção? Então, na hora da apresentação, a gente tem que se ater. Obviamente que depois, quando você for fazer a sua publicação, você pode até falar mais dos outros dados que você encontrou. Agora,
na apresentação do seu projeto, ou até na apresentação final, tem que se ater muito quais são os dados mais relevantes. Utilizar muito os intervalos de confiança, como a gente falou, principalmente o tamanho do intervalo de confiança é muito importante. Ele dá uma noção para a pessoa que está avaliando o seu trabalho, o quão a gente pode confiar naquele resultado ou não. A pessoa assim, você pode ter um P significativo, como a gente falou, mas que você vai ter um intervalo enorme de confiança. Você começa a dizer, olha, provavelmente isso não se aplica a outras populações, mas tudo bem, é ou não. E como eu falei, a validade do intervalo, né? Se intervalos que cruzem o valor absoluto de 1, eles, né, você não precisa nem ver o valor P, você já sabe que ele não é estatisticamente significativo. O que é muito importante também é escolher bem o tipo de gráficos, tabelas ou medidas sumárias que você vai usar para apresentar, tanto num pôster ou até na sua apresentação oral, porque isso é o que vai dar às pessoas uma noção, né, de grandeza, né, do que você está mostrando, de diferença, mais do que citar os dados, né, de forma crua, né? E principalmente na apresentação você se ater e fala muito da aplicabilidade do que você está fazendo, o que aquilo ali vai mudar, ou o que aquilo pode impactar a prática atual. É generalização, ou seja, sim, você viu uma amostra pequena naquele hospital, mas será que a gente pode generalizar isso para uma população maior, a população brasileira? Ou será que a gente pode generalizar isso para a população latino-americana? Ou maior ainda, para a população mundial? Será que são dados generalizáveis? E o translacional também é isso, é determinadas intervenções, ou até mesmo que sejam intervenções que sejam inicialmente feitas em modelos animais, será que aquilo a gente consegue trazer para a realidade, né, do tratamento em seres humanos? Então, tudo isso é importante você frisar na sua apresentação. Esses aqui são alguns exemplos de como o impacto, né, é visual na sua apresentação. Aqui à esquerda a gente chama do histograma, né? Aqui é um exemplo de histograma em que embaixo você divide em intervalos de valores, dependendo da medida que você estiver usando, e para cima é a quantidade de ocorrências daquela medida. E o histograma meio que te dá uma distribuição das suas medidas. Você vê que esse aqui ficou até parecendo um sino, né? Que é o que fica aparecendo da distribuição normal. Ou seja, o histograma já dá para a gente uma ideia até se a gente está falando de uma distribuição normal ou não paramétrica, ou se é uma distribuição às vezes que a gente chama com desvio, ou seja, que tem um lado maior do que o outro. Então, assim, o histograma dá uma visualização muito boa da distribuição das medidas. Outra que a gente fala muito que né, a medida sumária com caixa, né, que chama do box and whiskers em inglês, que vocês vão ver muito, e que ela é muito legal, que ela mostra uma caixa em que o valor bem no meio é o valor da mediana, aqui até em cima é o quartil superior, que é o de 75%, quartil inferior de 25%. Aqui são os valores, os outliers, né, os valores fora dos quartis, até o valor mais extremo, que é onde termina, né, a linha. E tem os outliers que estão fora, que às vezes desses valores extremos, que é quando é às vezes um ou outro só paciente, né? Então que eles chamam do outlier single data point, né, que é o que vai estar fora. E por que isso é importante? Porque às vezes quando você vai botar dois grupos de lado, se eles tiverem, né, a mediana deles estiver em posições diferentes que não englobem o quartil, você pode até dizer que o P é significativo mesmo sem você olhar o valor P, né? Então, essa é uma forma até interessante, você já mostra a comparação de grupos, mesmo sem mostrar e diz já que se tem uma diferença significativa entre aqueles dois grupos estudados, mesmo sem você apresentar o valor P. Isso é um gráfico muito interessante. Isso aqui é uma distribuição, como a gente falou, em ensino, né, que é a distribuição normal, que tem aqui os valores de desvio padrão, né? E isso é uma distribuição que a gente vai usar muito, vai falar mais à frente, né, em próximas aulas, quando a gente quer calcular o valor P, o valor Z, o valor T, que é dos nossos cálculos de amostra, né, desculpa, cálculos estatísticos perdão, de associação, de correlação. Essa distribuição, e dependendo de onde cair na distribuição os valores, a gente consegue afirmar se o P é significativo ou não, se ele vai dar esse. A gente vai usar um gráfico que a gente vai usar muito mais à frente. Aqui é um que vai usar muito também se a gente está falando de números, de amostras não paramétricas, ou seja, sem estar distribuição normal. Que a gente vai usar
que são as tabelas de contingência, né? Ou seja, de um lado você bota a exposição a determinado tratamento e do outro o desfecho. E essas tabelas são essenciais para vários cálculos, desde cálculo de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor pré-teste, até quando você faz os testes não paramétricos. Por exemplo, o Q quadrado, por exemplo, usa, né, a tabela de contingência. Aqui, quase finalizando, o que é importante também é você logo ao início, quando você está projetando o seu trabalho, botar, né, direitinho que o seu trabalho se enquadra. Por que é importante, né, a gente determinar se é, por exemplo, um relato de caso, uma série de casos, se é um estudo analítico transversal, caso contrário? Por quê? Primeiro, que a gente vê em relação à importância para a literatura, a importância estatística, a importância da informação. Um relato de caso, ele traz muito menos generalização populacional do que um ensaio clínico randomizado, por exemplo, um estudo coorte longitudinal, por exemplo. O relato de caso você pode dizer, olha, eu vi um paciente que teve alergia à penicilina. Bom, esse é relato de caso. Tá, agora, como isso é frequente na população, o como isso vai trazer alerta para os médicos, é muito difícil de dizer. É claro assim, o relato de caso tem o seu papel importante na literatura de, por exemplo, obviamente os primeiros casos que tiveram infecção pelo vírus JC, né, os pacientes de esclerose múltipla usando natalizumab, foram o primeiro relatos de casos de neurologistas que perceberam que esses pacientes estavam fazendo complicações neurológicas no uso desse imunobiológico. É claro que depois isso se torna um estudo maior, mas já dá um alerta inicial. A mesma coisa é série de casos. Série de casos é melhor do que um único relato de caso. Mas lembrando a série de casos, você não está comparando com grupo controle nenhum. Então você não pode nem dizer que é um caso controle, né? Então assim, você juntou um grupo de pacientes que tem mais ou menos a mesma aparência clínica, com desfecho similar, e você está tentando a partir daí fazer o que a gente chama de um gerador de hipóteses, né? Você está tentando fazer, bom, eu já vi vários pacientes que tiveram AVC hemorrágico, eu fiz fenitoína e eles pioraram a cognição. Será que a fenitoína impacta a cognição do paciente com AVC hemorrágico? Aí você faz um estudo clínico randomizado, por exemplo, para comparar isso. Os estudos analíticos, né, como ele falou, o caso controle, ele é um estudo que ele tem, mal para vezes ser usado único e exclusivamente para doenças raras, em que você não pode ficar aguardando um determinado fator de risco levar a determinada doença porque ela é extremamente rara. Então você, para tentar retrospectivamente chegar, né, a apontar qual é o fator de risco, você começa a pegar pessoas que tiveram essa doença rara, pessoas que não tiveram e que foram expostas provavelmente ao mesmo fator de risco, e tentar ver isso de forma retrospectiva, usando, né, principalmente os cálculos de razão de chance, de regressão logística. Então são quase que reservados para as doenças raras, o caso controle. Obviamente que a gente sempre vai, se é uma coisa, um estudo populacional, os estudos de coorte são os mais indicados, principalmente os coortes longitudinais, em que você vai observar o paciente durante determinado tempo, observar a exposição de determinado fator de risco. Porque a coorte transversal, por exemplo, ela vê num ponto só do tempo determinada população. É claro, é muito bom para ajudar você a ver qual é a prevalência de determinada doença naquele momento, ou determinado fator de risco. Você olha, no ano de 2015, no Brasil tiveram 15 mil casos de Zika, por exemplo. Agora, o que isso quer dizer? Isso é uma tendência? Está aumentando? Está diminuindo? Quantas pessoas foram expostas? Quantas não foram? Então, assim, essa aqui é o transversal para te dar uma ideia naquele momento de tempo para surgir como um gerador de hipóteses. Mas, obviamente, que as coortes longitudinais de observação, né, de um tempo maior são muito mais recomendadas. E, finalmente, os estudos experimentais, né, o ensaio clínico randomizado, em que você tenta ao máximo minimizar o viés de seleção, que isso é uma coisa extremamente importante. Então, assim, obviamente, tenta sempre, quando tu estiver desenhando o seu projeto, ver em que tipo de estudo que ele encaixa, que isso já facilita também o seu método estatístico que você vai utilizar, qual o método de tratamento dos dados. Então, isso é de extrema importância. Para finalizar a aula de hoje, então, se relembrando, é muito importante desde o início do projeto, de preferência, ter auxílio de alguém que tenha alguma noção
de bioestatística para simplesmente poupar o seu trabalho, tanto no início, para você não coletar dados em excesso, quanto ao final, para evitar, né, um pesadelo de análise estatística, né, com diversos dados às vezes fúteis e que não vão te ajudar em nada. É, essa aula foi uma aula mais introdutória, as próximas aulas vão focar mais em temas específicos. Por exemplo, a segunda aula é de estatística descritiva, que eu acho que vários de vocês vão utilizar isso no projeto de vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Os vídeos vão estar sempre no mesmo canal do YouTube, né, para facilitar a visualização. Podem entrar em contato comigo através do canal, depois eu até envio em particular para vocês o meu e-mail. E a gente vai se falando e ao final das aulas a gente vai combinar como vai ser a avaliação. Muito provavelmente só uma avaliação fácil, para a gente mostrar o projeto de vocês, ver qual é a solução estatística que vocês estão pensando em utilizar, e a partir daí a gente continua. Queria agradecer a todos vocês e até a aula de número 2.